Então, questão de número 2, página 54, fala o seguinte. Com 5 litros de gasolina, um automóvel percorre 40 quilômetros. Então, observem que com 5 litros, ele anda 40 quilômetros. Responda aos itens. Letra A. Com quantos litros um automóvel percorre por litro? Se eu sei que 5 litros dá 40 quilômetros, basta você dividir 40 por 5. Então, letra A, resposta, 8 quilômetros. Então, com 1 litro de combustível, ele anda 8 quilômetros. Letra B. Mantendo a mesma razão calculada no item anterior, quantos quilômetros ele percorrerá com 20 litros de gasolina? Se com 1 litro é 8 quilômetros, se eu tenho 20 litros, 20 vezes 8, 160 quilômetros. Então, letra B é 160. Letra C. Pode-se calcular, usando a razão obtida no item a quilometragem de qualquer automóvel a partir do litro de combustível que ele consumiu? Sim ou não? Não. Mas por que não pode? Pois essa razão ela é específica de um determinado automóvel. Cada automóvel tem um consumo diferente um do outro. Então, não tem como você determinar que o consumo é o mesmo para qualquer automóvel. Não. Tá? Esse consumo de combustível depende de automóvel para automóvel. Então, por esse motivo, eu não posso afirmar que a razão ela é um elemento constante. Página 55, ela trabalha agora chamadas proporções inversas. E se você lembrar da teoria, duas grandezas são inversas quando o produto entre elas for sempre o mesmo. Então, na primeira questão já começa falando sobre isso. Verifiquem se as sucessões tem lá 2 sobre 63, 3 42 avos, 7 18 avos, 9 74 avos, elas são inversas. Para que seja inversa, o produto entre os elementos correspondentes tem que ser os mesmos. Como assim? 2 vezes 63 dá 126. 3 vezes 42 dá 126. 7 vezes 18 dá 126. 9 vezes 14 dá 126. Observe que todos os produtos obtiveram a mesma resposta. Então, por esse motivo, são grandezas inversamente proporcionais. Continuando, a questão de número 2. É quase o mesmo processo que se utiliza na grandeza direta. Só que, ao invés de você usar a razão, a divisão, você vai usar uma multiplicação, mas é a mesma situação. Na questão 2, fala o seguinte: calcule x e y para que as sucessões 231, 7, 11 e x, 99 e y sejam inversamente proporcionais. Ou seja, 231 vezes x tem que ser igual a 7 vezes 99, que tem que ser igual a 11 vezes y. Elas são inversamente. Então, o produto entre elas é o mesmo. Se o produto tem que ser o mesmo, poderia afirmar, então, que 231x é igual a 7 vezes 99. Ou 231x é igual a 693. X seria 693 sobre 231. X ficaria igual apenas a 3. Então, achei x. A mesma coisa acontece com o y. Eles são inversos. Então, o produto é o mesmo. Então, quer dizer o quê? Que 11y é igual a 7 vezes 99. 11y é igual a 693. Y é 693 por 11. Y vale 63. Então, sempre que duas grandezas forem, teoricamente, inversas, o produto entre eles tem que ser o mesmo resultado. Se der a mesma resposta, legal. Se não der, estaria errado. Tá? Deu certo? Tranquilo. Pode continuar. Tá? Terceira questão. Deixa eu só levantar um pouquinho e ver se está aparecendo. Terceira questão é o mesmo princípio. Calcule o valor de A, B e C, sabendo que as sucessões são inversamente proporcionais. Aí tem lá 6, 5, 8 e 3.
e 20 A, B e C. Então, no caso, os produtos são os mesmos. Então, 6 vezes 20 tem que ser igual a 5 vezes A, que tem que ser igual a 8 vezes B, que tem que ser igual a 3 vezes C. Isso porque elas são inversas, então o produto é o mesmo. Então, se o produto é o mesmo, quer dizer o quê? Que 5A é igual a 120. A ficaria igual a 120 por 5, A valeria 24. Outro, 8B é igual a 120. B igual a 120 por 8, B igual a 15. E 3C igual a 120. C igual a 120 por 3, C igual a 40. Então, observe que o processo é o mesmo, não vai mudar. Letra B. A primeira seção, 3A, B e 12. E a segunda, C, 12, 9 e 6. Então, quer dizer que 3 vezes C, 3C, igual a 12A, igual a 9B, que é igual a 12 vezes 6. Como são igualdades, são inversamente proporcionais, são iguais. Então, acontece o quê? 3C é igual a 72. C, 72 por 3, C vale 24. 12A também é igual a 72. A é 72 por 12, A vale 6. E 9B é igual a 72. B igual a 72 por 9, B vale 8. Quer dizer, não mudou nada. Continuando. Letra C. Seções são 3, 5, 9, 15 e 30, A, B e C. Então, 3 vezes 30 igual a 5 vezes A, que é igual a 9 vezes B, que é igual a 15 vezes C. 3 vezes 30 é 90. Então, ficaria o que para você? 5A igual a 90, A igual a 90 por 5, A igual a 18. 9B igual a 90, B igual a 90 por 10, 90 por 9 quer dizer que é 10, né? E 15C igual a 90, C igual a 90 por 15, C igual a 6. Terminaríamos. Tá? Letra D. A sequência é A, 15, 12 e 4. E a outra? 50, B, 25 e C. 50 vezes A igual a 15 vezes B, igual a 12 vezes 25, que é igual a 4 vezes C. Então, de novo, é uma igualdade. Então, quer dizer o quê? Que 50A é igual a 12 vezes 25, dá 300. 50A vale 300, A é 300 por 50, A vale 6. 15B é igual a 300, B igual a 300 por 15, B igual a 20. E 4C igual a 300, C igual a 300 por 4, C igual a 75. Então, essa aí são, no caso, a parte inicial para você começar a trabalhar. Então, aqui está a correção então, da letra C e D. Então, basta você, quando ele te afirmar que as belezas são inversas, basta você determinar que o produto entre os elementos é sempre o mesmo valor. Então, se o produto ele é o mesmo, eu posso, então, trabalhar de forma que eu acho qualquer letra que eu tiver. Posso ter 10 letras. Se eu sei que ela é inversa, através do produto, eu posso determinar esses 10 valores. Tá? Questão de número 4 agora. Ela fala o seguinte: as sucessões 10, x, 4 e 20, e y, 50x, e t, z e t, são inversamente proporcionais. Ou seja, os produtos são iguais. E o fator de proporcionalidade vale 80. Ou seja, esse produto é sempre igual a 800. Sempre. Para todos os elementos, o produto vale 800. Ele faz o seguinte: calcule o valor de x menos y mais z menos t. Primeira coisa, se eu sei que elas são inversas,
Então, no caso, 10y tem que ser igual a 50z, tem que ser igual a 50x, quer dizer, tem que ser igual a 4z, tem que ser igual a 20t, tem que ser igual a 800, que é o coeficiente comum entre eles, 800. Como eu quero achar o valor de x, y, z e t, o que eu posso falar a vocês, então? Como é uma igualdade, 10y igual a 800. Y é 800 por 10, y vale 80. Ó, achei y. 50x igual a 800. X igual a 800 por 50, x vale 16. Achei x. 4z é igual a 800. Z é 800 por 4, z vale 200. E 220t é igual a 800. T vai ser igual a 800 por 20, T vai ser igual a 40. Então, observe que eu achei Y, X, Z e T. Agora eu vou achar a equação que ele falou. Ficaria, então, 16, que é o valor de X, menos 80, que é Y, mais 200, que é Z, menos 40, que, no caso, é T. Eu poderia somar os positivos e os negativos. Ficaria 216 menos 120, que vai ser igual a 96. Então, o processo, teoricamente, é o mesmo processo, não muda em nada. Página 58, agora é com você. E também algumas coisinhas eles preenchem demais, são poucos intervalos que você teria que mexer. Tá? Indica a sentença em que as grandezas são inversamente proporcionais. Letra A velocidade do automóvel e o tempo gasto para percorrer uma certa distância. A resposta certa é a letra A. Porque, se você lembrar, se você aumentar a velocidade, diminui o tempo. Se diminuir a velocidade, aumenta o tempo. Então, quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcionais. Questão de número 2. Leia as sentenças a seguir, preenchendo as lacunas adequadamente, de modo que as afirmativas se tornem verdadeiras. Então, para fazer certo trabalho, 8 pessoas demoram 26 dias. Para fazer o mesmo trabalho, 16 pessoas demorariam. Então, reparem bem, 8 pessoas, 16 dias. Se você colocar 16 pessoas para trabalhar, faria em menos dias. Então, reparem que vai diminuir a quantidade de dias. Então, no caso aí, se eu dobrei as pessoas, eu vou diminuir os dias. Então, ficariam 13 dias. E as grandezas, no caso, número de pessoas e dias, são inversamente proporcionais. Então, observe-se apenas 2 espaços, geralmente, que são preenchidos. Letra B. Para encher um reservatório, 3 torneiras levam 12 horas. Para encher o mesmo reservatório, 4 torneiras levarão, no caso, 3 horas. Porque, quando a grandeza é inversa, se você multiplica de um lado, você divide do outro. Então, 12 dividido por 4 daria 3. Então, 3 horas. Aí as grandezas, número de torneiras e tempo, também são inversamente proporcionais. Letra C. Um pintor cobre uma parede em 9 horas. Então, um pintor, 9 horas. 3 pintores pintarão a mesma parede em... um passou para 3, triplicou. Então, 9, ao invés de triplicar, vai dividir, porque elas são inversas. Então, 9 no caso, daria 3 horas. Então, aí a grandeza, número de pintores e tempo também são inversamente proporcionais. Letra D. Um trem percorre 280 km em 4 horas. O mesmo trem percorrerá 70 km em, no caso, 280 4 horas. 70 km vai ser em menos tempo. Então, no caso, ela não é grandeza, não é inversa.
elas, no caso aí, são diretas. Então, ele vai percorrer 70 quilômetros em apenas 1 hora. Aí vai. As grandezas, distância e tempo não são inversamente proporcionais. Geralmente, distância e tempo, elas são diretamente proporcionais. Vou fazer com muita calma com vocês. Reparem o seguinte. Ele fala inicialmente que ele quer dividir o número 115 em partes diretamente proporcionais a 3, 8 e 20. E 12, quer dizer. Então, reparem bem. Eu quero dividir o número 115 em 3 partes. São 3 números que, somados, vão dar 115 no final. Correto? Então, quando as grandezas são diretas, a continha ela é bem rápida. Ela é bem rápida. Tem várias formas de você fazer quando ela é direta. Tá? Várias formas. Então, o que geralmente você faz? Você estabelece 3 valores. A, B, C, X, Y, Z. A escolha é sua. Aí ele fez o quê? A mais B mais C são 3 números que somados deu 115. Só que esses valores são proporcionais a 3, 8 e 12. E o que nós aprendemos na proporção? Que quando eles são diretamente proporcionais, a razão, a divisão entre eles é a mesma. Ou seja, A sobre 3 igual a B sobre 8, que é igual a C sobre 12. Olha bem. Só que a gente adianta o seguinte. Quais são as partes proporcionais? 3, 8 e 12. Correto? Quando eles são diretos, você pode ir mais rápido na hora de resolver. Eu sei que eu quero dividir, então, 115 em relação a 3, 8 e 12. Se você somar 3, 8 e 12, você vai achar 23. Dá 23, correto? Então, o que fazer? Eu pego o valor que eu quero dividir, no caso 115, e vou dividir por 23, que é a soma das partes proporcionais. 115 por 23 é igual a 5. O que isso quer dizer para mim? Que esse número 5 ele é o fator de proporcionalidade. Ele é o fator de aumento de todos os elementos que eu tenho. Então, isso quer dizer o quê, esse fator de aumento? Que o A sobre 3 tem que ser igual a 5. O B sobre 8 tem que ser igual a 5. E o C sobre 12 tem que ser igual a 5. E se você fizer isso, olha só. A sobre 3 igual a 5. O 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 5 dá 15. Quer dizer que o A recebe 15. O B sobre 8 também é igual a 5. O 8 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 8, 40. Então, B é 40. E o C sobre 12 também é igual a 5. O 12 divide e passa multiplicando. 12 vezes 5 dá 60. Então, quer dizer que, no caso, C vale 60. E se você somar 15 mais 40, 55. 55 mais 60 dá 115. Então, dividir em partes diretamente proporcionais, ela é muito tranquila. É até que esse trabalho que quando geralmente um testamento trabalha-se assim, uma divisão de bens trabalha-se assim, a criação de uma sócio de uma empresa, uma divisão de lucros trabalha-se assim. Então, não pense que é só você tem uma empresa que é só você pegar e tirar o dinheiro que você quiser. Não. Tudo tem que ser contabilizado para que não haja erros no final. Tá? Não haja erros no final. Letra a número 2. A mesma coisa. Olha bem. Um torneio de xadrez oferecia um prêmio de R$360 que foi dividido entre 2 participantes. Os 2 primeiros colocados, melhor dizendo. E são diretamente proporcionais à partida ganha. O primeiro colocado ganhou 10 partidas. O segundo ganhou 8 partidas. Então, observe o seguinte. São 2 pessoas que repartirão um prêmio total
de R$360. Observem isso. Quer dizer, A mais B vai R$360. Só que elas vão repartir esse prêmio de acordo com as partidas que foram ganhas. O primeiro colocado ganhou 10 partidas. O segundo ganhou 18 partidas. Mas são diretas. 10 mais 8 dá 18. 360, que é a minha quantia, dividido por 18, é igual a 20. Então, o 20, para mim, é o fator de proporcionalidade de aumento que cada um teria que receber. Então, o que fazer? A sobre 10 tem que ser igual a 20. O 10 divide e passa multiplicando. A ficar igual a 200. O B sobre 8 também tem que ser igual a 20. O 8, no caso, ele está dividindo, passaria multiplicando, daria 160. 200 mais 160 é igual a 360. Olha só, então, agora a questão de número 3. As irmãs Emília, Mariana e Clara têm 6, 10 e 13 anos, respectivamente. O avô delas quer dividir 87 chocolates entre as meninas em partes diretamente proporcionais às idades delas. Quantos chocolates cada uma vai ganhar? Meu Deus, hein? Ali ele não usou A, nem B, nem C, ele usou iniciais do nome, sem problema nenhum. Ó, Emília mais Mariana mais Clara, as três juntas têm que ganhar 87 chocolates. Correto? Só que esse ganho é proporcional às suas idades. Então, ficaria o quê? E sobre 6 igual a M sobre 10 igual a C sobre 13. Correto? Se você somar a idade delas, 6 mais 10 mais 13 daria 29. Se eu pegar a quantidade que eu tenho de chocolate, 87, dividir por 29, eu vou achar 3. Então, esse 3 que eu achei é o fator de proporcionalidade em relação ao que elas irão ganhar de chocolate. Então, quer dizer o que para mim? Quer dizer que Emília tem 6 anos. Então, E sobre 6 igual a 3. O 6 divide e passa multiplicando. 6 vezes 3, 18. Mariana tem 10 anos. M sobre 10 é igual a 3. Então, como 10 divide, M igual a 3 vezes 10, Mariana vai ganhar 30 chocolates. E Clara, que é a mais velha, né, tem 13 anos, C sobre 13 igual a 3. O 13 divide, passaria multiplicando. 13 vezes 3, 39. Então, Emília, né, vai ganhar 18 chocolates, Mariana 30 e Clara 39 chocolates. Se você somar 18 mais 30 mais 39, daria 87 chocolates. Então, observem que ela é bem tranquila, essa questão ainda. Agora, a de número 4 já não é. É um processo completamente diferente. Tá? É um processo completamente diferente em que, se você observar, ele fala na parte inversamente proporcional. K, está aí na sua telinha, é o fator de proporcionalidade, é o fator de aumento em relação às proporções. K, para mim, é o fator de aumento. Tá? Então, ele fala o seguinte, inicialmente, na questão 4. Olha bem. Divida o número 132 em partes diretas inversamente proporcionais a 2, 5 e 8. 2, 5 e 8. Como você não sabe quais são esses valores, você geralmente chama de x, y, z, a, b ou c, tanto faz. Por isso criou lá 2x igual a 2y igual a 8z. Você criou esse fator de proporcionalidade. Só que eu não sei de que forma vai aumentar esses valores. Então, aí, na grandeza inversa, vai entrar o achar o fator ou a constante de proporcionalidade de aumento. Que ela fala o quê? Como é que se acha? É o valor que eu quero dividir
dividido pela soma dos inversos dos meus números. O que é o inverso? Por exemplo, o que é o inverso quando você fala inverso de 2? Quem lembra o que é o inverso quando você trabalha com fração? O inverso é quando você troca a posição do numerador com o denominador. Quando você fala apenas 2 inteiro, eu poderia escrever 2 sobre 1, que seria a mesma coisa. Então, o inverso de 2, para mim, seria 1/2. O inverso de 5 sobre 1 é 1/5. O inverso de 8 sobre 1 é 1 sobre 8. Então, você divide o número que você tem pela soma dos inversos dos meus coeficientes. Aí, então, ficaria, ó, 132 dividido por 1/2, mais 1/5 mais 1/8. Como são 3 frações com denominador diferente, aí volta lá atrás. O que fazer? MMC. O MMC de 2, 5 e 8 é 40. Aí divide pelo de baixo e multiplica. 40 por 2 dá 20, 20 vezes 1 dá 20. 40 por 5 dá 8, 8 vezes 1 dá 8, 40 por 8 dá 5, 5 vezes 1, 5. Aí, ó, ficaria, então, 32 sobre 33 sobre 40. Aí, o que você faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso está lá, 32 vezes 40 sobre 33, que vai dar um total de 160. Então, 160 é o fator de aumento de cada elemento que eu tenho. Quer dizer, 2x igual a 160. X igual a 160 por 2. Isso vai dar 80. 5y igual a 160. Y vai ser igual a 32. 8z igual a 160. Z 160 por 8 daria 20. Então, a inversa ela é mais trabalhosa, porque tem que trabalhar inicialmente com a constante de proporcionalidade inicialmente.